Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Jonathan Bezerra. Eu sou a Daniela. A gente perdeu o jeito de fazer. A gente queria contar para vocês, né, nesse vídeo como que foi a experiência. No nosso último vídeo que a gente fez junto, nós anunciamos que estaríamos gerando uma vida, né? Gerando um propósito através de uma criança. E logo depois a gente soltou um outro vídeo mostrando que era menino, o nosso Kael. E nós resolvemos parar aqui e contar um pouco para vocês como é que foi todo esse processo, tanto da gestação quanto do parto. Foi algo bem complicado, um parto bem milagroso da parte de Deus. Então nós queríamos, achamos que seria importante compartilhar isso aqui com vocês. Como é que chama? Plano de parto? Relato de parto. Eu acho que vou botar esse nome aí na descrição do vídeo. Relato de parto e um milagre que Deus fez. Então a gente queria começar do início, né? Hoje a Dani vai falar mais, que ela vai dar mais detalhes. Muita gente pediu, né? Muitas amigas, meninas pediram. E a gente achou legal fazer para dar crédito a quem é de direito, que vem de Deus. Foi um milagre de Deus. Então, Dani, fica à vontade aí, eu vou complementando alguma coisa. Na verdade, a gestação em si já foi um milagre, né? Nós também contamos isso. Eu precisaria, segundo os médicos, de um tratamento para engravidar e nós tivemos de forma natural. Foi até rápido, né? Uma das pessoas que nos acompanhou até se emocionou pela rapidez, pelo tempo, né? Geralmente, alguém que precisa de um tratamento espera anos para conseguir engravidar. Nós fomos alguns meses, né? Em poucos meses, acho que em 5, 6 meses, uma coisa assim que ela falou, né? Pelo cálculo dela. E já foi um milagre a nossa gravidez. Então, a minha gestação toda eu falava para o Senhor que eu já contaria o testemunho só pelo fato dele nos ter permitido ter um filho. Já foi a mão de Deus ali. Eu já iria testemunhar tudo aquilo que ele estava fazendo, né, durante a gravidez. Nós descobrimos que era uma gravidez de risco devido à diabetes gestacional. E ao contrário do que geralmente acontece, o bebê de diabetes gestacional, ele é um bebezão, né? É um gig, e nós lutávamos durante toda a gravidez com peso baixo, né? O percentil do Kael era baixo, eu tinha que comer muita proteína, tive que fazer suplementação com outras coisas, porque parecia nunca ser suficiente, né? E essa era uma grande preocupação. De 7 para 8 meses eu tive uma infecção urinária, que é comum, né? A grávida tem infecção urinária, mas essa foi uma infecção séria. Eu tive bastante dificuldade para andar, sentia muita dor. Mas tudo também foi tratado. Não precisei tomar insulina, só com a orientação da nutricionista. Eu segui a risca direitinho. E nós conseguimos também. Isso foi algo que a gente agradeceu muito a Deus, né? Foi de forma natural tratada também pela alimentação, pelos médicos. É importante falar também, porque de repente alguma grávida possa estar vendo. Muita gente não acreditou quando a gente falou que a Daniela estava se tratando somente com alimentação, né? Somente se alimentando bem e tudo, e ficou tudo estabilizado. Muita gente já pergunta logo qual insulina tomou, né? Quanto. Mas graças a Deus e também graças a Deus pelos médicos que nos acompanharam, só com alimentação boa, regrada, direitinho. Daniela... Médicos sérios, né, acompanhando é uma coisa muito importante. As pessoas esperam também que a grávida tenha muitos desejos e tenha coisas diferentes na alimentação, né? Mas como a gente já tinha as orientações, tinha a questão do risco também, então eu segui direitinho, a família ajudou também nesse controle. E deu tudo certo. Dia 31, que era a data de parto do nascimento do Kael, como nós estávamos... do 12. Meu Deus! Como nós estávamos esperando um parto normal. A gente estava só esperando mesmo um momento. E nesse dia começaram as contrações mais fortes, né? Mas nenhum outro sinal além das contrações. Sim. Quando foi no dia 3 à noite, né, um pedacinho do tampão saiu e um sangue bem
aguadinho, bem pouco mesmo, fraquinho, começou a sair, que também é algo natural. Faz parte, né, ali antes do parto, no trabalho de parto, é algo que a gente já espera. Tava tudo tranquilo e dentro do esperado, e a gente estava muito feliz, a gente estava comemorando, né? Enfim, vai ser entre hoje e amanhã, de repente de madrugada. A gente estava celebrando mesmo que tudo que a gente estudou durante a gravidez começou a acontecer ali. E assim foi, durante a madrugada, eu fiquei monitorando os batimentos, orando, caminhando, vendo a questão do sangramento, que deu continuidade também, mas coisa bem pouca. Mas eu declarava muito sobre o meu corpo, né, com fé, orando ao Senhor, que o meu corpo já era preparado, tudo aquilo que a gente estudou já estava acontecendo, meu corpo sabia o que estava fazendo. E o que eu mais pedia ao Senhor era que o meu parto fosse uma proclamação da glória de Deus, que naquele momento de parto o nome do Senhor fosse glorificado. Da maneira que fosse, o que fosse acontecer, mas que ficasse gravado para os médicos, esse era o meu pedido ao Senhor, que marcasse, né, o dia de todo mundo, não só o da nossa família, mas de toda a equipe que estaria ali nos esperando, como sempre orávamos. São orações perigosas, né, que a gente faz, porque a gente não tem ideia do que acontece. Mas Deus sabe o que faz, né? Ele faz da forma dele. Ele fez acontecer, foi impactante da forma que ele pensou, não da nossa forma que nós tínhamos pensado. Né? Pode continuar. Durante a madrugada foi isso mesmo, contrações, caminhadas, orações. E eu tava muito tranquila. Cócora. Cócora? Um dos exercícios. Tava fazendo muito exercício pélvico. Na manhã do dia 4, eu dei continuidade. Jonathan foi... fala aí. Então, a gente estava aqui na casa que a gente está agora, né? A gente estava fazendo uma obra. Aí eu tive que ir lá no centro de Campo Grande comprar algum material. E a princípio estava tudo bem, né? Eu estava tranquilo. Na expectativa, porque a Daniela falou que estava sentindo mais contrações, mas nada demais. Então eu estava lá resolvendo as coisas de casa e continua aí, que a partir de agora... E eu aqui nos exercícios, firme e forte, chamando minha mãe, vai, me ajuda aqui a baixar com um barrigão, andando de cócora pela varanda, tudo novo para minha mãe, ela só obedecendo os comandos, eu fazendo tudo aquilo que eu tinha estudado. Recebendo de outras pessoas também. Vai, Daniela, faz... Quem sabia, né? Vai fazer esse exercício e tal. Acompanhando também com a doula, que a gente tinha uma doula acompanhando a gente. Sim. E aí eu cansei, né, gente? Que eu tava já muito grande. E me deu um sono, né? Como eu tava fazendo a contagem das contrações, o intervalo e tudo mais, deu uma paradinha. E eu fiquei com muito sono. Eu falei, eu acho que eu vou dormir. Só que quando eu estava preparada para dormir eu senti um estalo e uma dor. Chamei minha mãe, fui pro banheiro e dali já começou uma coisa diferente. Já começou um sangramento mais intenso, sem intervalo, parecia uma torneira que abriu ali. Mas aí nesse sangramento todo, a minha sogra tinha me mandado uma foto do box do banheiro com um pouco de sangue ainda no chão. Foi só o comecinho. Ela mandou só essa foto. O pior nem foi fotografado, né? Já em casa mesmo, teve um sangramento... o que ficou ali no chão, né, foi maior do que realmente foi registrado, porque aí já começou uma correria. Ali já comecei a sentir como se fossem coágulos, né, saindo. Eu não tinha ouvido falar sobre nascimento da placenta antes, então eu nunca ia imaginar que seria placenta. Nascimento da placenta? Porque a placenta nasce. A placenta nasce depois do bebê, não antes. Uhum. Mas ali já começou pedaços saindo. E aparentemente eu não sabia que era. Minha mãe começou a ficar um pouco assustada, que ela já estava com medo. E ela falou, Dani, eu acho que isso é a placenta. E eu, não, mãe, tranquilo, a placenta vem depois. Mas aquele sangue começou a aumentar. E foi saindo sem parar. E a gente entrou em contato com a doula e ela veio
voada. Chegou em casa. Eu tava muito tranquila, eu tinha uma paz que não dá. Ninguém sabe explicar, ninguém entende, ninguém explica. E eu falava para os meus pais, né, pra Doula, calma, gente. Olha pra minha calmaria e fiquem calmos. Eu não posso ficar ansiosa, pegar a ansiedade de vocês e ficar nervosa e tudo vai piorar. Então olhem pra mim, eu tô calma, eu tô em paz. A Doula chegou aqui, eu tava passando maquiagem e ela, cadê o Jonathan? Vamos embora. Você tá se maquiando, eu não acredito. Ela começou a me ligar, eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Eu não tinha visto imagem ainda mais pesada, mas ela começou a falar, cadê você? Cadê você? Aí eu comecei a ficar nervoso. Aí eu vim correndo pra casa. Mas todo mundo nervoso e tentando me acalmar ao mesmo tempo, né? Não me deixar mais. Nervosismo calmo, né? Todo mundo tentando se controlar, cada um se contendo. No silêncio. E eu, tranquila, gente, calma, vai dar tudo certo. Daniela cantando. Eu falei, meu Deus. E aí fomos pro hospital. Chegando lá, o sangramento continuava, nada continha. Aí no hospital, quando a gente chegou, a gente explicou mais ou menos a situação lá pra aquela menina. Primeiro passa pela triagem, né? Pra triagem. E primeiro a Janta não tinha visto ainda, porque quando a gente chegou lá, eu desci com a Doula, né, com a minha mãe, Janta foi estacionar. Ali já tinha sujado, eu tava com uma toalha, já tinha vazado meu vestido, a toalha. Isso o Janta não tava sabendo. Fui pro banheiro, troquei a situação ali. Geriátrica, né? Troquei. Mas... E continuava, né? Então, no atendimento mesmo, aí o Jonathan entrou. Porque na triagem a menina deixou ela nem sair dali. Ela falou, não, fica aqui que já vai entrar direto pra sala da médica, né? Aí quando a Dani entrou direto pra sala da médica, ela mandou sentar pra examinar. Quando a médica tirou a roupa da Dani, né? As roupas dela, aí foi um rio de sangue, né? Poxa, eu fiquei desesperado. Naquele momento ali eu comecei a ter noção. Falei, que isso? Pensando, né? Não fazia ideia de que era tanto sangue assim. E a Daniela não viu, ela só tava deitada, né? Virada pra cima. Porque minha barriga era muito grande, eu não conseguia ver. Eu só sentia que tava descendo sem parar, mas a quantidade eu não... Criou uma poça de sangue no qual é o nome? Lá na sala, maca, né? Na maca, na sala. Aí começou a pingar sangue, começou a pingar muito sangue da maca. Eu falei, que isso? Que loucura é essa? Aí, a partir desse momento, começou o desespero, né? O médico falou... Aí, ali, ela fez o toque. Aí, quando fez o toque, a placenta rompeu também. Aí, foi nesse momento que ela nem perguntou nada. O médico falou que foi tudo na parede, sujou tudo. Sujou a parede tudo, espirrou na parede tudo. Assim, foi bem pesado. Aí, nesse momento que a médica nem pediu nem nossa opinião de nada... Já começou a ligar lá pra cima e mandando descer maca, falando DPP. Informou, a gente vai precisar te operar agora. Aí a gente não sabia que era DPP, que é DPP. Falando DPP, desce agora e tal. Graças a Deus, em menos de 5 minutos já chegou uma equipe. E DPP pra quem não sabe, né, descolamento prematuro de placenta, não é isso? Existia o descolamento parcial e total, que foi o meu caso, né, o total. Um médico que estava acompanhando minha gravidez, ela ligou para ele, porque também trabalhava no hospital. Ela falou, nem vem, porque não vai dar tempo. Se você vier, a gente for te esperar, ela vai morrer na minha sala. O seu médico, né? Aí falou, eu tenho que operar ela agora, às pressas, tal. Explicou, é DPP. Aí o médico falou, não, nem me espera. Chamou um outro médico que estava no plantão também. Ele veio, levantou a roupa, né? Aí ele já... fez assim, sem falar nada. Uma correria para eu passar para outra maca, né? Foi tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Levaram ela, eu nem vi para onde ela foi. Aí depois alguém veio me orientando. Não, vai trocar de roupa, pai. É ali, entra ali, tal. E aí começou o desespero. E eu me tremendo por dentro, assim, né? Tem até umas fotos que me mandaram depois. Bem nervoso mesmo. Eu não... Foi um clima de tensão, porque enquanto estava tudo tranquilo, em menos de uma semana eu tinha feito uma ultra. Não tinha nem uma semana ainda. E tava tudo bem. A médica elogiou, porque... Com água, né? Porque foi no sábado que o Caio nasceu. Na terça-feira eu faria 41 semanas. E aí, nesse tempo, já quase não se viu o bebê. E ela elogiou, porque ela elogiou a água, né? Que dava pra ver, nítido, deu pra ver o rosto do Caio e tudo. Tava tudo bem.
Então, naquele momento foi um momento onde, né, tudo desabou mesmo. Aí nesse momento de desespero que a gente começa a colocar nossa fé em ação, né? Levaram a Dani, sumiram com ela, né, no bom sentido. Eu não fazia ideia onde ela estava. Eu nunca tinha entrado naquele hospital lá para cima, no Nossa Senhora do Carmo, Campo Grande. Eu só conhecia ali a entrada mesmo e tudo. Mas aí levaram ela lá para cima no outro prédio. E eu perdido, tentando perguntar a todo mundo o que fazer, o que não pode fazer. A Doula também acabou entrando comigo. A gente ficou andando lá dentro e ela me ajudando a perguntar às pessoas. Eu perguntando com a voz trêmula. Eu perguntando onde é que ela tá, com vontade. Eu não estava com vontade de chorar, mas o coração estava muito acelerado, né? A gente crê que. Eu cria que ela não morreria. Eu estava crendo que ia acontecer tudo certo, mas dada a gravidade, depois que eu comecei a entender a gravidade, aí eu falei, a gente tenta, né, manter a calma, mas começa a vir alguns pensamentos mais ruins também. E se eu perder? E se acontecer? Poxa, e se morrer agora? Porque foi muito complicado. rápido. A gente se vai precisar subir, a gente vai precisar te operar. E foi me levando, a gente foi se despedindo assim, não sabia se ia se ver depois ou seria a última vez. Foi muito rápido. Ela deitou e deu a mão assim, saíram levando ela. A gente tem que levar lá logo agora. E sumiu. Como a gente não tinha certeza de nada, né? Eu comecei a orar. Na verdade, no caminho para o hospital, eu já comecei a ir por mais que a gente tivesse conversando normal, né? Eu tava tranquila, demonstrando uma tranquilidade. O meu pensamento era que o Kael morreria. A gente teria notícia do Kael morto e precisaríamos orar. Esse era um sentimento que eu tinha durante toda a gravidez. Eu tinha esse pensamento. Eu achava que seria em alguma ultra. Eu sempre pensei, Kael vai morrer e nós vamos orar. Essa é a minha imaginação. A gente vai orar e no meio da ultra ali ele vai voltar à vida e a gente vai glorificar o nome de Jesus. A médica vai testemunhar isso e tudo. Esse era o meu pensamento. Então, às vezes, eu ia pra ultra com esse pensamento assim, pode ser que seja hoje. Mas nunca acontecia nada. E ali, no caminho pro hospital, eu tive certeza. Não, é hoje que vai acontecer. Não aconteceu até agora. Alguma coisa vai acontecer. A gente vai precisar entrar em oração para que as coisas, o quadro mude e o Kael volte à vida. Eu tinha essa certeza, mas ao mesmo tempo tinha paz. Isso me trazia paz. Então ali, no caminho, né, para a sala, antes deles me levarem para a sala cirúrgica, eu fui orando. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. O Kael já é teu, eu tô aqui. Se for da sua vontade nos levar, assim seja. Mas a nossa oração sempre foi para que o teu nome fosse exaltado através da nossa família. E o Senhor já sabia a equipe que estaria aqui hoje. Esse dia já foi preparado, já estava esperado. Então, faça o que o Senhor quiser fazer, o que tiver de fazer. E louvando, né? Sempre sentindo as dores começaram a aumentar mais ainda. Mas eu fiquei adorando o Senhor. Hoje eu não lembro quais são os louvores que eu entoei no momento, mas o Senhor me deu essa graça também. E é engraçado porque os médicos, né, te elogiaram também depois, vieram falar. Ela tá muito calma. E essa calma que a Daniela apresentou para eles também deixaram eles um pouco mais calmos, embora eles estivessem desesperados também. E nesse momento a Daniela falou que estava orando e sabendo que ia acontecer alguma coisa, e lá fora eu também estava orando, pedindo a Deus para libertar da morte, para tirar da morte a Daniela, o Kael. Depois eu fui entendendo que a DPP, na verdade, pode matar tanto um quanto o outro. Então eu comecei a entender algumas coisas ali, eu comecei a orar. Tudo que a gente aprende na caminhada cristã sobre o poder de Jesus, a gente lê a Bíblia, a gente sabe que Jesus cura, a gente sabe que Ele ressuscita mortos, mas quando chega no momento de provar a fé, que é o difícil. Então, quando chegou esse momento, eu orava, eu me sentia, sabe? Eu não sentia que eu fiz uma oração forte, sabe? Uma oração que, sabe? Às vezes você faz uma oração que você diz, caramba, o inferno tremeu, né?
Às vezes a gente ora numa convicção, com uma convicção que parece, com certeza Deus me ouviu. Mas a minha oração parecia a oração de alguém que está sem voz, sem fôlego, sabe? Uma oração, o meu pensamento não conseguia me concentrar totalmente em Deus. Era um pensamento meio lá, meio cá, tipo assim, poxa, um pensamento de oração, pedindo a Deus em oração, mas já pensando em outras coisas, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Mas a gente, quando a nossa fé é aprovada, como diz a música, né? Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Isso aí. E realmente eu senti que era um crescimento espiritual, porque eu nunca passei por nada parecido. Enquanto eu estava na sala, aguardando para ser levada para cirurgia, um médico apareceu e ele falou: olha, eu sei que não era isso que você queria o parto normal, não era isso que você esperava para o dia de hoje, toda essa correria, mas não dá tempo de explicar nada. Nem os documentos eles fizeram, né? Quando eu já estava na sala cirúrgica, eles falavam: depois a gente assina tal coisa. Eu ouvi assim, né? Porque realmente não deu tempo, eu só assinei uma folha, mas ele falou: olha, a gente precisa ser muito rápido agora, porque senão a gente perde os dois. A DPP é morte em questão de minutos, né? Então eles precisavam agir muito rápido. Já para entrar na sala cirúrgica, a médica que me atendeu falou: olha, agora a gente vai entrar, você vai ver que vai ser uma correria, cada um vai fazer a sua função, mas a gente não consegue te explicar. Depois a gente vai sentar com você e vai falar tudo. Só aceitava, né? Tá bom. E o meu maior medo, mais do que a cirurgia em si, era a anestesia. Esse era o meu pensamento. E aí eu falei para eles, não, a gente vai te avisar, fica tranquilo e tudo. Mas foi, a partir dali, tomei anestesia e a partir dali foi só aguardar e esperar, né? As orientações que eles iam fazer. Mas o meu pensamento sempre em oração, pedindo para Deus tomar a frente mesmo, capacitar os médicos que já estavam ali treinados para aquele momento. E o meu pensamento era só esse. E todo esse momento, eles mandando eu correr lá dentro para me arrumar, fazer as coisas. E teve um momento que a menina falou: pai, eu vou te deixar entrar na sala, mas ela já vai estar sendo operada ou já vai estar operada. E eu desesperado, perguntando: pode entrar, já pode entrar. Aí chegou no momento, a menina falou: vem pai, vem rápido. Aí a gente foi meio que andando rápido, correndo, sabe? Meio que correndo, andando rápido. E quando eu entrei na sala, a Daniela já tinha sido cortada, né? Essa expressão mesmo. Pode ser. Já tinha sido cortada. Eles já estavam fazendo força para tirar o Kael, porque o Kael já estava encaixado. Mas como é essa questão da DPP, o que aconteceu com ele, na verdade, é que ele já estava encaixado de cabeça para baixo, mas ele estava engolindo sangue, né? Porque como ele já estava ali no canal mesmo, esperando, pronto para o parto normal, ele ficou impedindo. Então, a placenta descolou e o sangue começou a jorrar, a hemorragia, né? E ele estava ali impedindo a passagem. Então, ele estava realmente asfixiado, né? Esse foi o diagnóstico. Após, quando eu já tinha operado, saí do CTI, porque a gente vai falar sobre isso, mas na visita do médico, ele falou, né, que a placenta, quando eles iriam fazer um exame com a placenta, né, para saber as possíveis causas e tudo, a placenta se desfazia na mão, assim, ela se desfez completamente, descolou completamente mesmo, e não tinha mais sangue no cordão. Então, o Kael realmente já estava... Já não tinha mais oxigênio para ele e, naturalmente, já estava sem vida, né? O médico depois me chamou, depois dessa questão, e falou que se a gente demorasse 5 minutinhos, 10 minutos a mais, perderia ele com certeza, sem chance de reverter, e perderia talvez a Dani também. Mas no momento em que eu entrei na sala e já estavam fazendo força, eu até comecei a gravar um vídeo.
Sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas eu quis filmar, porque eu estava na minha cabeça de que o Kael sairia, por mais que fosse rápido, sairia ainda com vida, chorando, sei lá, alguma coisa. E o vídeo que eu gravei, eles estão fazendo muita força para tirar ele com pressa, com pressa. Quando eles estão puxando, um puxa dali, outro puxa daqui. É um vídeo meio assustador até. E quando eles tiraram o Kael, conseguiram tirar ele de dentro, o vídeo que eu gravei, logo depois eu parei, mas mostra ele com a cabeça, né? Sem nenhum tipo de força, sem choro, sem nada, sem sinais de vida realmente. O Kael nasceu morto, né? Natimorto, mas isso na minha frente, Daniela não estava vendo, mas eu estava de frente assim olhando, e quando eu percebi que ele nasceu sem vida, eu desliguei o celular na hora, parei de gravar, guardei o celular, e foi muito rápido. Eles já tiraram o Kael de cima da Daniela, de cima não, né, da barriga, e já levaram direto para um local, na mesma sala, mas um local, um equipamento, onde elas começaram a fazer, as enfermeiras ali, as médicas, não sei quem exatamente, mas começaram a fazer alguns procedimentos, de reanimação com ele. Começaram a colocar algumas coisas na veia. Eu não consegui ver porque elas me fecharam de propósito. Elas ficaram umas 3 ou 4. A cena era pesada. A cena era pesada, né? E até um pouco evasiva depois que a gente foi compreender. Porque precisavam trazer ele à vida, né? E ficaram 4 assim, me cercando para eu não olhar de propósito. Tanto é que eu percebi que tinha 1 ou 2 que não estava fazendo nada, mas estava junto. Mas só para eu não ficar ali, para não ficar prestando atenção no que estava acontecendo. Mas é engraçado não, né, modo de dizer, mas chegou um momento onde elas estavam fazendo alguma coisa lá com ele, tentando reanimar, e ele deu um gritinho bem leve. Enquanto os outros estavam fechando a Daniela com pressa também, para não ter uma hemorragia generalizada, ele deu um gritinho bem pequeno, assim, Aí quando ele deu esse gritinho, todo mundo na sala fez, ai, graças a Deus. Mas logo depois ele parou de novo. Aí botaram aquela maquininha com os batimentos cardíacos e começou, né, assim, com batimento cardíaco. Logo depois que ele deu esse gritinho, ficou tudo reto de novo, né? Como é que chama? Enfim, ao invés de estar com batimento, ficou sem batimento. E aí elas começaram de novo a reanimar ele, reanimar, até que ele voltou e começou a gritar. Mas foram ali momentos, não sei quanto tempo demorou, mas para mim foi a eternidade. Mas foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. A equipe foi 10. E eu lembro que por mais que tenha sido rápido esse momento, eu guardei o celular, fiquei andando para um lado e para o outro. Eu não sabia o que eu estava sentindo, não sei se era nervoso. Eu não consigo decifrar qual era o meu sentimento. Só de lembrar, meu coração já fica acelerado aqui agora. Eu estou meio nervoso só de pensar, mas foi um momento bem complicado. Eu fiquei orando, tentando orar, na verdade, para ser sincero. Eu estava tentando orar, falando, Deus, traz vida, e tentando declarar a palavra, que Jesus é o autor da vida. E eu falava isso, traz vida para o Kael, mas eu não conseguia, sabe, de desenvolver um pensamento. Eu só falava isso, traz vida para o Kael, traz vida. E olhando para a Dani, aparentemente ela estava bem, sendo costurada lá, então a vida dela já tinha saído de risco, mas eu foquei no Kael e foi aí que o milagre aconteceu realmente, e o Kael voltou à vida. E foi um alívio, né? Foi um alívio. Tiraram a gente da sala, levaram a Dani para um outro lugar. Onde é que era?
Pro CTI. Pro CTI, Então, o que eu falei sobre eu pensar que nós precisaríamos orar em algum momento, eu nunca tinha falado para ele, né? Esse foi um pensamento, um sentimento que você teve também, e que entendeu que ali era a hora de começar a clamar, né? No momento ali, eu só ouvia um falar com o outro, né? O que estava fazendo, o que tinha que fazer, tudo muito corrido. E na hora da cirurgia eu senti bastante, meu corpo balançava muito, eu pensava assim, meu Deus, a cesárea é uma cirurgia muito muito forte, né? Mas não, é porque muita força no porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? No videozinho que eu gravei, dava pra ver, fazendo muita força, puxando com pressa. Eram os 5 profissionais mexendo em cima, tava empurrando de baixo, tentando puxar, era meu corpo, eu só sentia isso, muita pressão, dificuldade para respirar, mas sempre clamando o nome do Senhor. E eles tentando me acalmar, tá com uma pediatra, tá tranquilo. Eles falando pra mim assim, e atrás da cortina um desespero, né? Então ali realmente eu não sabia o que estava acontecendo, eu só tentava alguma resposta, porque ele não tá chorando, e ninguém me respondia. Mas eu sabia que Deus estava ali, né? E diferente do cenário que a gente espera, frente à medicina, o nome do Senhor foi muito citado ali naquela sala cirúrgica. Eu não me lembro do rosto de uma das enfermeiras, mas eu lembro que toda hora ela vinha, eu pensava assim, como se ela fosse um anjo mesmo. Toda hora ela vinha, fazia um carinho na minha cabeça, no meu rosto, eu falava, Jesus está aqui, ele fez tudo acontecer, o seu bebê vai ficar bem. E aí vinha o médico anestesista, olha, pensamento positivo, muito bem, continua assim. Eu estava passando, de certa forma, calma para a equipe também, né? E eles falando, vai dar tudo certo em nome de Jesus. O nome do Senhor estava sendo citado ali a todo momento, antes, durante e depois de todo o procedimento, né? Eu teria que fazer uma esterectomia, porque o meu útero não estava contraindo também. E os médicos ficaram conversando, fecha, eu vou fechar. E aí o outro, não, espera um pouco mais, que vai voltar. Até o médico que estava lá no plantão, que foi chamado, né, para ajudar, falou, não é nenhuma Brastemp não, mas tá começando a contrair. E aí eles ficaram fazendo as medicações também, fecharam, contraiu, deu tudo certo. E eu precisei ir para o CTI. Antes de me encaminharem, porque todo mundo esperava que eu fosse fazer transfusão também, né? Porque eu perdi muito, muito sangue. O médico anestesista sentou, falou, olha, eu só não te apaguei, né? A sua pressão subiu por tudo que aconteceu. Eu só não te apaguei porque você estava compreendendo tudo, estava tranquila, mas aconteceu isso e isso. E foi explicando, né, o que a gente está explicando agora. Porque aí sim deu tempo, antes não dava, aí sim a gente foi começar a entender o que estava acontecendo. Antes de eu ir, precisou limpar a sala, porque também já se perde muito sangue na cirurgia, né? Mas como eu já estava perdendo antes, era sangue para tudo quanto é lado. E eu lembro do espanto das enfermeiras que vieram limpar a sala. E parecia que uma já tinha tido uma experiência de DPP antes. E ela falava, DPP é esse estado aqui. É por isso que tem que correr, porque se perde muito sangue. Eu não vi, né? Mas, e como a gente não sente mais depois da anestesia, né? Mas onde eu parava era uma poça que se formava. Era muito, assim, a ponto dos profissionais se espantarem pela quantidade de sangue que tinha ali, né? E como a Daniela falou, antes, durante e depois, o nome de Jesus foi muito falado, realmente. A gente passou a andar no hospital como se a gente fosse famoso, né? Porque colocaram... Depois que a gente soube, né? Depois que a gente foi numa revisão, aí falaram que colocaram no grupo do hospital, todo mundo soube. Todo mundo soube do que aconteceu. A gente falava, não, nós somos os pais do Kael, quando a gente ia visitar, que o Kael teve que ficar 15 dias, né? 14 dias. 14 dias, teve que ficar na neonatal. E quando a gente falava que éramos os pais do Kael, aí todo mundo falava, elogiava a Dani, que a gente passou realmente uma situação... Foi um milagre, eles sempre sempre falam. Exatamente. E foi
o nome do Senhor foi glorificado realmente ali através da nossa vida. No CTI também falavam, nossa, você tá com uma vibe muito boa. Porque eu continuei com essa paz, né? Aí eu ainda não tinha visto o Kael, porque no momento ali não deu pra ver, né? 4 dias, né? 4 ou 3 dias, não foi? 3 dias que eu fiquei no CTI. Ele foi direto pra UTI, porque ele foi entubado. Então foi direto e eu fui direto pro CTI. Não precisei de transfusão, graças a Deus. Eu fiquei só sendo observada mesmo. E aí depois foi pro quarto. Né? Depois do 3º dia, eu pude conhecer o Kael. Fui lá fazer uma visitinha na UTI. Dificuldade de andar, né? Eu sentia muita dor. Eu lembro que eu olhava para as outras mães andando normal depois da cirurgia e eu toda arriada, não conseguia andar direito, não conseguia andar sozinha. E foi um momento também muito importante essa ida da Dani lá, depois o restante dos dias, né? Na neonatal, porque Daniela cantava para ele, Daniela falava com ele e ele tinha muita reação. Ele estava muito ativo mesmo e as doutoras que ficavam ali, que cuidavam dele, elogiavam ele demais, porque ele nasceu com 3,5 kg, 52 centímetros, né? Então é grandinho, pesadinho, mas ninguém esperava que ele fosse se recuperar tão rápido. Perdeu muito peso na neonatal, mas se recuperou muito bem mesmo. Muito ativo, muito esperto, tirava as coisas toda hora do negócio de respiração, os aparelhos ele tirava. Os eletrodos, a sonda. A luvinha, tudo que põe ele tirava, porque ele era muito ativo e muito diferente das outras crianças que estavam ali. E graças a Deus ele sempre muito, muito elogiado também. A nota de APGAR dele, que é a avaliação de saúde e necessidade de intervenção, é vista do 1º ao 5º minuto, podendo estender até 20 minutos. Menos que 7 é muito ruim. 7 é o básico, né, ali, o regular, né, para cima. A nota dele foi 3, 5 e 7. Quem entende melhor aí, a gente não entende muito bem, mas quem entende vai entender a gravidade. O diagnóstico do Kael foi asfixia neonatal aguda. E aí eu colei aqui do Google. Não vou saber dizer sobre essa nomenclatura, mas de 0 a 10 é bom, de 10 a 20 é regular e mais de 20 é ruim, é grave. E o dele foram 23 pontos. Ele teve icterícia, né? Ficou 2 diazinhos pegando um solzinho. Teve sepse tardia, que é uma infecção grave também, hospitalar, e daí fica um pouco difícil de não ter, né, devido à intubação, os acessos venosos. Ele ficou entubado do dia 4 até o dia 5, né? Do dia 5 ele estubou e colocou um CPAP, que é um respirador. E ficou por 3 dias com esse respirador. Ficou em dieta zero, porque devido a ele ter engolido muito sangue, o intestino dele estava ainda com muito sangue, não ia poder comer, ainda estava evacuando sangue, né, em tudo. Então ele ficou 4 dias com dieta zero e depois ele usou sonda para se alimentar durante 4 dias, porque qualquer mínimo esforço ele perdia oxigênio, né, dava alteração lá. Então ele ficou 4 dias com a sonda. Depois de 7 dias de nascido, ele teve o primeiro contato com a mama, né? Ele tentou, eu não sabia dar, ele não sabia sugar, e assim a gente foi tentando. Foi bem engraçado, né? Mas foi assim, uma realização, porque eu vejo o carinho de Deus também, né? Às vezes eu sonhava com esse momento, e a gente sabe que um bebê de UTI que mamou chuquinha, né? Tomou uma mama na chuquinha, usou sonda, ficou depois de 1 semana ainda para começar a ter o contato. Depois de 11 dias foi quando ele começou a pegar ali um pouco melhor. Mesmo assim, ele não aguentava nem 5 minutos. Então, assim, ele foi aprender em casa mesmo. Tanto que ele perdeu peso, né? Quando chegou em casa, ficou abaixo do peso. Estava com a alimentação mista, mas perdeu peso porque ele não sabia mamar. Para depois conseguir isso, então é mais um carinho de Deus assim com a gente mesmo.
Deus é um Deus de detalhes, né? Ensinou o Kael, me ensinou também, a gente conseguiu juntos. Kael teve glicose alta, isso foi o que segurou bastante ele lá, porque ele conseguiu se livrar da infecção, ele tirou a sonda. Na verdade, ele tirou a sonda mesmo. Porque quando a gente chegou lá, ele já ficou até com uma feridinha, porque ele já tinha tirado tantas vezes a sonda, que depois eles fizeram um teste. Então, vamos tentar, para não ficar botando toda hora nele. E ele conseguiu mamar sem a sonda, sem alterar o oxigênio. Já não tinha mais o que prender ele ali, né? Senão a glicose. E eu não podia fazer muita coisa por ele, mas a gente começou a intencionalmente ficar o dia inteiro com ele no colo, né? O tempo que eu chegava lá no primeiro horário e saía quase fechando já, né? A gente precisava, tem um momento 8 horas da noite, né? 8, 9 horas a gente não era, até o máximo que a gente podia ficar. Então eu ficava o dia inteiro com ele no colo, tentando gerar esse afeto, né, esse vínculo com a gente. Isso mudou muito. Ele melhorou Aí ele demais, deu um né? salto de desenvolvimento lá. Foi quando ele começou mesmo a melhorar de vez. E todo mundo falou sobre isso também. Então isso foi muito importante. Era o que eu tinha para oferecer e deu certo. E 14 dias ele foi liberado. E foi um momento muito bonito também, importante pra gente. A nossa família fez uma surpresa, né, na nossa saída lá do hospital, esperando a gente lá com balões, com versículos. E foi um momento importante, assim, emocionante pra gente, sabendo que Deus prometeu, então ele foi capaz de cumprir. Então, nesse momento de saída, a gente decretou novamente a palavra de Deus sobre nós, a gente declarou sobre nós a promessa de João Batista, a promessa de alguém que seguiria os passos do Senhor. E essa também hoje é a nossa grande responsabilidade, né? É uma responsabilidade grande, onde nós temos que ensinar o João Batista no caminho do Senhor. E foi isso, né, que aconteceu. Tem mais algum detalhe para contar? Lembre não. Mas a gente, se lembrar, a gente fala aí também depois. Mas é muito importante que a gente testemunhe realmente do que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Kael faz exames e dá tudo normal. Né? Foi Para quem já é mãe e já é pai, sabe que na caderneta tem uma curva, né, de desenvolvimento. Sempre quando a gente vai na pediatra, todos os exames, tudo, eles vão anotando e tá sempre na curvinha, né? Tá sempre certinho, peso, altura, enfim, tudo perfeitamente, graças a Deus. Ele é um testemunho vivo mesmo. A asfixia dele no nascimento não afetou em nada até o momento, mas nós cremos que não afetou em nada, não afetará em nada no desenvolvimento dele, neurológico, todos os testes que a gente fez, tá dando tudo normal, graças a Deus, tudo normal, e nós cremos que continuará assim, né? Como Kael é a prova da grandeza, da majestade, da soberania de Deus para nós temos certeza que o testemunho dele, enquanto ele não tem capacidade de contar o próprio testemunho, né, e as próprias experiências com Deus, nós seguiremos contando e nós temos certeza que quem puder ouvir será edificado. E nós queremos incentivar você, através do nosso testemunho, a buscar o nome do Senhor mesmo. O seu quadro pode ser diferente do que a gente passou, mas o Deus é o mesmo, né? E Ele pode fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? É isso que a palavra diz e é nisso que nós cremos. O mesmo Jesus que curava, continua curando e vai continuar curando, fazendo milagre. Se você de repente está grávida, está vendo esse vídeo, nós declaramos também sobre a sua vida que vai dar tudo certo. Não sei se algum médico falou alguma coisa, se algum profissional decretou alguma palavra sobre a sua vida. Nós cremos na palavra que sai da boca de Deus, então vai dar tudo certo. Se Ele prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir. O único que é 100% confiável é Jesus, mais ninguém, mais ninguém.
Aí, recepção, agradecimento aos médicos, a todos da limpeza, todos os funcionários. Obrigado por tudo, hein? Vocês foram nota 1000. Depois vamos mandar a filmagem, as fotos para vocês, pro Instagram. Pode mandar. Ó o vovô Corujão aí. Agradecemos aos amigos e familiares que oraram pela Dani, Micael e João. Toda honra e toda glória a eles, Jesus. Isso e você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Aí. Toda honra e toda glória. Com todo respeito, né? Senão não sai na sua filmagem. Então é isso, pessoal. Compartilha esse vídeo, comenta aí pra ajudar a gente. Comenta aí, Mas acima de tudo, espalhe também esse testemunho que você acabou de ouvir. E nós nos vemos no próximo vídeo também. Em breve. Tchau, tchau. Tchau.